Olá, queridos! Estamos no dia 31 de janeiro de 2022 e sigamos o nosso propósito de estudarmos a palavra do Eterno, o nosso Deus. Para quem não sabe, nós estamos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco ou Torá, e semana após semana nós temos compartilhado a palavra de Deus, trazendo assim luz para a sua vida. Como está escrito no livro de Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, a porção que nós estamos estudando é a porção Toledote. A palavra Toledote significa descendentes, uma referência dos descendentes de Isaac. E essa porção, ela abrange do capítulo 25 até o capítulo 28 do livro de Bereshit, o livro de Gênesis. E hoje nós vamos dar continuidade, praticamente terminando aqui a porção de Toledote e aprendendo assim grandes princípios, valores, muito relevante para as nossas vidas. Queridos, o tema de hoje é profecia, ou melhor dizendo, a profecia que se cumpriu. Nos informa, queridos, que dentro dessa Toledote, dentro dessa Parashá de Toledote, uma profecia, ela está em jogo. E aonde nós vamos enxergar essa profecia? Essa profecia, ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 23, bem no começo da porção da Parashá Toledote. Está escrito em Gênesis 25, 23, o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Então esta é a profecia que está contida, relatada aqui na porção de Toledote. Nos conta a Torá que quando Rebeca ela estava grávida, ela foi consultar o Senhor. E isso está registrado no livro de Gênesis, que a Rebeca ela vai consultar o Eterno. E nos conta os comentaristas do livro de Gênesis que a Rebeca ela procura um profeta chamado Sem, filho de Noar, filho de Noé. E o profeta revela para Rebeca que 2 meninos gêmeos estão em seu ventre. E nos informa aqui a Torá que o Sem, ele entrega uma profecia por inspiração divina a Rebeca, dizendo que o filho mais velho, o filho maior, o primogênito, vai servir ao menor. Então, para nós já entendermos, existe uma profecia em pauta, existe uma profecia dita pelo Senhor por intermédio de Sem, filho de Noé, entregue a Rebeca, esposa de Isaac. Há uma profecia que precisa ser cumprida porque ela foi entregada pelo próprio Eterno a Rebeca. É essa informação que nós temos. E a pergunta é, as profecias de Deus, elas se cumprem? Nós temos visto no nosso meio muitos falsos profetas se levantando, entregando mensagens, recados, e são palavras que, se pararmos para analisarmos,
não tem nenhum respaldo, nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas. Mas com Deus é diferente. Deus ele não é um político, Deus não é um governador, Deus não é um homem que muitas vezes promete e não cumpre. Quando o Eterno fala, ele zela pela sua palavra e ele vai cumprir de acordo com os seus propósitos eternos. Está escrito, falando sobre o poder da palavra do Eterno, está escrito no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, por aqui, nós já aprendemos que quando Hashem fala, que quando o Eterno fala, quando Deus fala, ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir os seus desígnios, ele vai cumprir os seus propósitos e aquilo que ele decretou, aquilo que ele afirmou, vai se cumprir. Por quê? Porque ele não é homem para que minta. Então, para nós começarmos aqui, ou melhor dizendo, finalizarmos essa paraxá, essa porção, nós vamos falar sobre uma profecia que vai se cumprir. E é uma profecia inspirada pelo próprio Deus. Então existe uma profecia em jogo. Será que essa profecia ela vai se cumprir? E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que quando Deus fala nas Escrituras, quando Deus ele promete que algo vai acontecer, pode ter certeza, aquilo que Deus jurou ou afirmou vai acontecer, porque a profecia que Deus relata, a profecia que Deus fala, ela se cumpre. Queridos, como começa essa porção aqui da Paraxá de Toledote? Nos informa que o Isaac ele está preocupado com a sua morte. Quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 27, verso 1 e verso 2, nós vamos perceber que o Isaac, ele está velho e nos informa os versos 1 e 2 do capítulo 27, que além de velho, o Isaac, ele está cego. Tem um termo que aparece no verso 1, que nos diz que a sua vista ficou escura. Então o Isaac, o pai dos gêmeos, a essa altura do campeonato, ele está velho e praticamente, literalmente, cego. E nos informa o Midrash que o Isaac, aqui no capítulo 27 de Gênesis, verso 1 e 2, ele está com 123 anos. E aos 123 anos, a sua vista está afetada. É essa informação que nós temos aqui no capítulo 27 de Gênesis. Agora, por que o Isaac, ele está cego? Porque o verso 1 diz que ele estava velho e cego. E pergunta aos sábios, por que o Isaac, ele está velho? E aí, o comentarista Rashi, um dos maiores comentaristas do livro de Gênesis, ele vai nos dar algumas pistas para entendermos essa cegueira do Isaac. Então, nos conta o Rashi que a cegueira do Isaac é devido aos incensos de idolatria que as esposas de Esaú acendiam ali na redondeza em oferenda aos deuses. Então nos conta Rashi que uma das possibilidades do Isaac ter ficado cego é porque as esposas idólatras do Esaú acendiam ali os incensos e a fumaça afetou as vistas do Isaac.
Porém, aqui cabe uma pergunta. Por que somente o Yitzhak? Por que somente o Isaac ficou cego, então? A Sara morava ali junto com o Isaac. A Sara não, a Rebeca morava ali com Isaac. E por que só o Isaac ficou com a vista afetada? E aí nós temos uma outra explicação para isso daí. Nós temos a explicação do Rashi, que ele vai nos ensinar que no momento que o Abraão, levou ele para o sacrifício, Deus tocou no Isaac ali, um anjo tocou em Isaac, e a vista dele, de uma forma, foi prejudicada. Então essa é uma outra explicação de uma possibilidade ou uma possível causa da cegueira do Yitzhak. E além desses fatores do incenso e do anjo ter tocado em Yitzhak ali quando Abraham oferecia ele em sacrifício, uma outra explicação está no próprio texto bíblico, onde diz que ele estava velho e por isso a sua vista ela foi afetada. Com essas possibilidades, uma coisa nós temos certeza e convicção. Essa cegueira na vida do Isaac tinha um propósito. Porque se o Isaac, ele não ficasse cego, sem sombra de dúvida, ele iria abençoar o Yaakov. Ele iria abençoar o Esaú e não o Yaakov. Se ele estivesse bem da vista, ele não iria abençoar o Jacó. Isso você pode ter certeza. Então nós começamos a aprender que muitas vezes, para que Deus cumpra as suas profecias, os seus planos, os seus decretos, ele vai criar meios para que isso chegue no objetivo final que ele decretou. Por exemplo, a bênção deveria cair sobre o Yaakov. Mas como que o Isaac iria abençoar o Jacó se ele estivesse bem da vista? Na verdade, ele não ia abençoar. Então a informação que nós temos aqui é que o Isaac ele está com a vista afetada e ele está velho. E nos relata também aqui no verso 1 e 2 que o Isaac, ele está preocupado com a sua morte. E nós vamos ver isso aqui na Torá, essa preocupação de morrer. E a preocupação é tanta que antes dele morrer, ele quer entregar a bênção para o seu filho Esaú. Mas por que ele está com medo da morte? Você já parou para pensar por que Isaac está com medo da morte? A informação que nós temos aqui é que ele está com 123 anos de idade. E havia uma tradição naquela época que o filho ele morreria ou 5 anos antes da morte da mãe ou 5 anos depois, ou 5 anos antes da morte do pai ou 5 anos depois da morte do pai. Então, por exemplo, se o meu pai morreu com 100 anos, quando eu chegar aos 95 anos, eu preciso ficar em estado de alerta. Porque, segundo a tradição daquela época, o filho ele morria 5 anos antes ou depois da morte dos pais. E nós temos a informação que a Sara, a mãe do Isaac, ela morreu aos 127 anos de idade. E o Isaac estava 5 anos antes dela, aos 123 anos.
Então, para se cumprir o costume da época, o medo bate no coração do Yitzhak, no coração do Isaac. Então o Isaac decide, velho, cego e com medo da morte, chamar o seu filho Esaú e entregar para ele a bênção. Mas aí surge uma pergunta. E a profecia de Deus, será que não vai cumprir? Será que os planos do Eterno serão frustrados? Será que Jó 42:2 não vai se cumprir? Porque lá está escrito que os planos do Eterno não podem ser frustrados. Existe uma profecia em jogo. E a profecia diz que o filho mais velho, o maior, o primogênito, vai ter que servir o filho menor. Mas nós estamos diante aqui de uma situação de risco, porque o Isaac chama Esaú e ele está determinado a abençoar Esaú. E se o Esaú receber as bênçãos do seu pai Isaac, o Jacó, que é o menor, vai servir o maior, o Esaú, porque sobre Esaú estará as bênçãos. Por isso, a profecia está correndo risco. A profecia entregada a Rebeca está correndo risco. Você confia em Deus? As promessas que Hashem, a promessa que o Eterno te fez, você confia nas promessas do Eterno? Então, descansa nele.